Uhum. Olá, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos a esse Amanhecer com Cristo. Iniciando com essa música de harmonização, Pedro, de Tim e Vanessa. Enquanto a gente aguarda os amigos chegarem. Para quem vai assistir agora, para quem vai assistir depois, e se harmonizando com essa linda música. Bom dia a todos, quem vai chegando. Então, bom dia a todos, bom dia para quem vier chegando, né? Quem vem chegando e quem vai assistir depois. Esse Amanhecer com Cristo nessa segunda-feira, 21 de junho. O mês já está acabando, 21 de junho de 2021. E nós vamos conversar hoje sobre Epístola aos Espíritas. Bom dia, Célia, bem-vinda, tudo bem? Epístola aos Espíritas, de Oswaldo Melo, tá bom? Vamos para o nosso princípio? Como a Carol falou, nosso livro Epístola aos Espíritos, de Oswaldo Melo. E toda vez eles nos colocam um princípio para nós refletirmos. O princípio da doutrina espírita. O de hoje é o princípio 10, imortalidade da alma. A existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos por agora dizer. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 83. Então, para iniciar, agora um pouquinho já mais harmonizados, acalmados, vamos cerrar nossos olhos físicos, agradecermos por mais este dia em nossa existência e que possamos ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, para que esta mensagem possa calar em nossos corações e que possamos usá-la em nosso dia a dia para nos melhorarmos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Oi, Anelore, bem-vinda, meninas. Fiquem à vontade, que gostoso amanhecer com vocês. Então, a Epístola 9 vai nos falar de como deve ser pregada a doutrina espírita. E aí a gente já vai conversar um pouquinho sobre esse pregar, né? O que é pregar, afinal? Em que sentido que Oswaldo Melo nos traz esse título? Já que a doutrina não faz proselitismo. Então, como é que ela vai pregar alguma coisa, né? O que ele quer nos dizer aqui? Qual o real sentido? Então, ele inicia falando: falemos hoje abertamente com relação à maneira como deve ser pregada a doutrina espírita. O maior cuidado dos doutrinadores deve ser sobre o seguinte: pregar com conhecimento de causa e pregar com autoridade. E qual seria a diferença entre pregar com conhecimento de causa e pregar com autoridade? Antes de falar sobre isso,
eu gostaria de ler para vocês um texto que está no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no item 53, onde ele diz lá no finalzinho do texto, ele fala assim: pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Esse texto vai servir para a gente desenvolver acerca da nossa leitura. Então, como ela está falando no texto, o que é pregar com conhecimento de causa e com autoridade? Com autoridade. Conhecimento de causa. O que podemos entender como conhecimento de causa? Como em qualquer profissão aqui na Terra que a gente desenvolve, a gente precisa ter conhecimentos para poder exercer ou passar adiante aqueles ensinamentos. O professor tem que se qualificar, o guarda de trânsito, o policial, o político, todos eles têm que ter conhecimento de causa para poder falar a respeito e também ensinar. Como é a mesma coisa o doutrinador, nós os espíritas. E o que é pregar com autoridade? No Evangelho tem um trecho que diz que pregar com autoridade é autoridade moral. Se não exemplificamos a doutrina através do exemplo, não temos autoridade moral. Então é através do exemplo. E quem é a nossa maior autoridade moral, né? Senão o Cristo, que com a sua força, com a sua autoridade, e não de exigir algo, mas moralmente, né? Nos ensinando e exemplificando em todas as suas atitudes, em toda a sua passagem aqui na Terra. Bom dia, Jaime, bem-vindo, tudo bem? Abraço, querido. Anelore desejou uma boa semana, uma semana iluminada para nós, né, Anelore? Oi, Marilda, bom dia, bem-vinda. Estão seguindo na leitura. Ora, muitos são os que pregam os ensinamentos do Verbo Divino, mas de maneira que estabelece confusão. Os que assim fazem procedem não por amor à verdade, pois, não procurando o Espírito, voltam-se apenas para certas passagens, nas quais julgam encontrar justificativas para os seus erros. Olha que trecho maravilhoso, não é mesmo? Então, diante disso que ele está falando aqui, que muitos buscam, né, não tiram o espírito da letra, a essência daquilo que está ali, e usam para justificar as suas falhas. Ah, mas lá no Evangelho está escrito isso, por isso que eu faço, né? Isso justifica. Então, é um entendimento equivocado, né, da nossa parte, porque ainda temos essa dificuldade de compreensão, e justifica falhas, equívocos nossos. Então, o convite desse texto, dessa epístola de hoje, é para que a gente tire a essência do texto, o espírito da letra, não fique na literalidade do texto. E aí nós gostaríamos de perguntar e convidá-los a contribuir, a participar, perguntando para vocês, né, como é que é isso, tirar a essência do texto? Vocês se percebem quando leem um trecho evangélico, um versículo, tirar realmente a essência? Já é possível aplicar isso no nosso dia a dia? Como é que vocês se percebem? Ou é algo ainda que é difícil e a gente fica na literalidade, só nessa parte, né, de pregar com conhecimento de causa? Porque quando a gente tira a essência, a gente consegue vivenciar. E quando a gente consegue vivenciar, nós conseguimos exemplificar. Nem que seja coisinhas miúdas no nosso dia a dia. Como é que é isso para vocês? Fiquem à vontade para contribuir, para colocar aí como é que é tirar a essência do texto evangélico, a essência daquilo que a gente aprende. Porque esse é o maior convite da doutrina espírita, né? Para que a gente de fato vivencie, seja as cartas vivas do evangelho. Não é fácil, mas as pequenas vitórias que a gente consegue, né, aquele pequeno passo, tá engatinhando e consegue dar uma levantadinha, nós temos muito
que exaltar as nossas vitórias, valorizar cada pequena conquista, porque esse é o caminho, né? Quando a gente conquista algo, já consegui superar isso, e isso vai se tornando um hábito, e a gente vai repetindo, e vai se tornando um hábito bom, um hábito do bem. E aí ele segue. Sim, irmãos meus, pregadores há que deturpam a verdadeira significação do ensino, para lhe emprestar um sentido que se afasta completamente do pensamento espiritual, que as palavras de Jesus exprimem. Então é buscar esse sentido espiritual, não tanto terra a terra, não tanto matéria, né? Ser literal naquilo que está aqui. E com essa leitura, essa parte do texto me fez lembrar, se não me faz falhar a memória, mas a pergunta 895, eu acho que é que fala sobre o interesse pessoal, que ele fala deturpam a sua maneira, é o seu benefício. Muitos usam um texto evangélico, a Bíblia, para colocar um certo número de pessoas ao seu favor, utilizam aquela ideia para se engrandecer, interesse próprio, né? Isso que está falando essa passagem ali. Para pregar e propagar os ensinamentos ministrados pelo Mestre, necessário se torna aquele que os desejam transmitir a outrem, que o façam com conhecimento de causa. E esse conhecimento deve ser o produto de um estudo refletido, que se faz com desejo sincero de querer ser útil à causa. Então aqui ele está falando aquilo que o Evandro nos trouxe antes, né? Exemplificando com o professor, o guarda de trânsito, qualquer profissão que você precisa, de fato, né? Um estudo refletido. E a mensagem do Cristo é esse roteiro seguro, né? Esse guia e modelo para nossas vidas. Quantos leem um versículo do Evangelho e em torno desse versículo falam, sem ter ao menos penetrado no seu sentido espiritual? Daí a confusão que se estabelece entre os que ouvem. Olha que maravilha, já temos contribuições. Daqui a pouco a gente vai ler as contribuições da Nelore e da Marilda. Aqueles que, entretanto, pregam com conhecimento de causa, fazem-no ponderada e refletidamente e nunca se abalançam a trabalhar em público de um assunto que ainda não puderam assimilar. Esse trecho aqui faz lembrar uma palestra da Anete Guimarães, que ela fala da importância de saber dizer, né, a humildade de saber dizer eu não sei, não é? Muitas coisas nós não sabemos, e por que a gente ousa dizer que sabe, ou opinar, ou falar algo para dizer que, olha, eu sei, eu tenho conhecimento de causa, e nós não temos. Então é preciso essa humildade também para falar, eu não sei sobre isso, eu não sei, não faço ideia. Conseguiu entender a essência dessa parábola? Não, ainda não. Chegará um momento que eu vou entender e de fato irei colocar em prática, mas ainda não entendi, e é por isso que eu não pratico. Então, quando ele fala isso, né, nunca abalançam trabalhar em público de um assunto que ainda não puderam assimilar. Então, ser sincero conosco mesmo. O convite do Evangelho é para, de fato, tocar os nossos corações, né? Quando a gente vai tirar a essência da mensagem, tem que fazer sentido para nós. Enquanto não faz sentido para nós, é algo que a gente ainda fala em terceira pessoa, os outros, a sociedade ainda faz isso, aquelas pessoas, aquela religião, e eu não olho o que é para mim essa mensagem, eu ainda não sei, eu ainda não consegui tirar essa essência. Então vamos às contribuições? Vamos lá então. A Nelore está nos dizendo, ó, propagar a doutrina através das nossas ações e de atitudes do dia a dia, e aprendendo sempre. Legal, somos eternos aprendizes. Maravilha. A Marilda, e somente com a aplicação desta leitura do Evangelho que realmente aprendemos e a vida vai fazendo sentido. Exatamente, foi falado agora. Perfeito, maravilha, meninas. Obrigada pela contribuição. Atentos ao espírito, não à questão material,
estudam, interpretam, assimilam e então pregam. Aqueles que assim procedem são auxiliados e maior inspiração e elucidação lhes chegam quando explicam. Os pregadores do Evangelho devem ter o cuidado de não baralhar o entendimento de seus ouvintes. Olha a responsabilidade aqui, né? E como ela falou ali, né? Que a gente tem sempre alguém nos inspirando, olhando o que nós estamos fazendo e como fazendo. E a pergunta dos livros dos Espíritos é 459, né? Que fala sobre a influência dos Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos. Ele diz que de ordinário ele é que vos dirigem. Então a gente tem que refletir no que a gente está dirigindo nossos pensamentos. Se nós estamos com qual a intenção de nosso interesse pessoal ou no interesse comum, no interesse coletivo. Nós nunca estamos sós, né? Nós sempre somos auxiliados. Então, conforme a nossa vibração, aquilo que a gente sintoniza, nós estamos sendo acompanhados por aquilo ali, né? Então, vejam a importância dessa sintonia. E aí, evitando que a dúvida neles penetre devido a uma explicação menos clara. Os pregadores do Evangelho devem ter o cuidado de não baralhar o entendimento, que é o que nós tínhamos lido, né? Evitando a dúvida. Haja vista a responsabilidade que um pregador assume. Jesus era simples ao falar. Pregava por parábolas e ao sabor do entendimento dos que escutavam. Então, a simplicidade do Evangelho, né? Quando a gente tenta elaborar palavras difíceis, bonito de se ouvir, mas não chega no nosso íntimo, não nos toca. É algo bonito, mas a gente não consegue entender quase nada. Nossa, aquela pessoa fala tão bem, é bonito, mas não entendi muito do que ela falou. Então, a simplicidade, Jesus era simples. A parábola são exemplos, né, da época, para que aquelas pessoas com um entendimento diversificado, desde os doutores da lei às pessoas mais simples, para que entendessem. E tanto é que os doutores da lei não entendiam muitas coisas, né? Os simples, os que ouviam e compreendiam com o coração, eram os que de fato compreendiam e seguiam Jesus, porque eles entendiam que aquela mensagem é para eles. E esse é o convite para nós, né? Há 2000 anos nós estamos sendo convidados. E a doutrina espírita vem reforçar esse convite para que a gente viva em si. Olha a luz do Evangelho batendo no rosto do Evandro, as luzes do dia. Essa manhã linda de segunda-feira, tá? Que tá iluminando aqui, tá iluminando aí também, que possa aquecer os nossos corações. Temos contribuição do Jaime. Vamos lá, então, o Jaime. Peraí que tem duas, tá conseguindo ver? Aqui, ó. Ah, tá. Aqui Algumas tá vezes, pessoas ainda vêm ao encontro para conversar motivos de confiança se posso ajudar. Eu ajudo, se não vivi a situação, escuto. Exatamente. Maravilha, Jaime. Vamos abrir aqui a da Célia. Como é importante, né, nós doarmos o nosso tempo e o nosso ouvido. Vamos lá, Célia. Né? Quando a gente não consegue ajudar com palavras, mas estar ali presente, atento, ouvindo o outro. Muito importante, Jaime. Muito bom. Obrigada. Vamos lá, Célia. Essa é uma lição que aprendemos na evangelização infanto-juvenil. Muitas vezes as crianças e jovens nos fazem perguntas que não sabemos como responder, e então temos que assumir que não sabemos, mas nos comprometemos a pesquisar e trazer nas próximas semanas, e temos que cumprir porque eles vão nos cobrar, e temos que trazer a resposta correta e embasada pela responsabilidade do trabalho que assumimos. Exatamente. Muito bom. Que aprendizado, né? As crianças nos ensinam muito com os muitos porquês delas. E a gente não sabe, né? Às vezes são porquês tão íntimos e tão filosóficos, né? Porque as crianças têm curiosidade, que às vezes a gente esquece de ter essa curiosidade. E olha que bacana essa contribuição da Célia. É muito importante saber dizer, eu não sei.
No momento eu não sei, mas também não ficar no não sei como a Célia trouxe, né? Eu vou pesquisar, eu vou correr atrás, eu vou aprender, mas nesse momento eu não sei. Então a gente aprende a trabalhar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? É um grande aprendizado. E aí, seguindo com o texto, e quando entendia, falava de modo que não sobrecarregasse aqueles que o ouviam. Oi, linda, bom dia, tudo bem? Bem-vinda, que bom tê-la aqui conosco. Sabendo, no entanto, que muitas de suas palavras continuariam veladas, prometeu o Espírito Consolador que viria esclarecê-la no devido tempo. Então aqui essa passagem está em João, né? Quando fala que voltaria como outrora a esses desgarrados de Israel, que um outro Consolador nos seria enviado, né? Que é a doutrina espírita, que vem nos esclarecer pormenores que até então nós não tínhamos respostas antes. E até mesmo porque o povo daquela época não estava preparado para isso. E quando a gente vê que muitas coisas ainda não conseguem penetrar o nosso coração, ainda não conseguimos compreender com tanta facilidade, é porque ainda não estamos preparados. E o próprio livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem, né? Tem coisas que vocês ainda não têm capacidade de compreender. Então é mistérios de Deus. Até aqui vocês podem e a gente, né, esclarece. Mas tem coisas que ainda não é do nosso entendimento. Porque a doutrina, a beleza da doutrina espírita é que ela não violenta nenhuma consciência, né? É tudo no seu tempo, conforme cada um consegue, conforme cada um pode. E por isso a importância de valorizar cada pequeno passo. Conseguiu isso hoje? Maravilha. Vamos valorizar isso. Isso nos incentiva, nos motiva a seguir, a continuar, a buscar sempre mais. Oi, Rosa, bom dia, tudo bem? Bem-vinda. Que gostoso estar aqui com vocês. Seguindo a leitura, então. O reinado do Espírito chega a seus ensinos. A luz do Espiritismo sai de sob o véu que os encobria. Tira esse véu de nós, né? A gente olha com outro olhar. Resta agora que aproveitem dessa luz aqueles que desejam pregar a verdade, estudando também para fazê-lo com conhecimento de causa. Outra condição é falar com autoridade. O pregador espírita deve fazer com que as suas ações o autorizem a assumir tal caráter. Pelo fruto se conhece a árvore, disse Jesus. Perdi aqui. Examinai bem isto e tirai o espírito da letra, a essência daquilo que está escrito. O doutrinador espírita apresenta-se aos outros como uma árvore. Lembram da parábola da árvore, da figueira, que temos no Evangelho? O Evandro trouxe para nós, que está no capítulo... Está no capítulo 19, no item 8, 9, e ele fala sobre a árvore que dá bons frutos, a parábola da figueira que secou. Então a figueira que secou foi aquela árvore que simplesmente dava folhas, não frutos. Então ela secou e aquilo que ela tinha de bom para dar, ela não passou para frente, que eram os frutos. E como é que ela fala aqui, que é o símbolo que apenas apresenta propensão para o bem, mas em que realidade nada de bom produzem, dos oradores que mais têm brilho do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que entretanto revelem quanto percrustadas algo de substancial para os corações. Aí ele perguntar qual que é o proveito que eles tiram através desses frutos que não dão frutos. Que é o que ele fala aqui, né? O doutrinador espírita apresenta-se aos outros como uma árvore. Então não adianta ser uma árvore invernizada, com uma palavra bonita, com uma fala polida, difícil.
mas que seja com simplicidade. Jesus nunca falou de forma diferente, a não ser de forma simples. Andava ali com seu chinelinho, né? Não era nem chinelo, como é que é o nome daquilo? Aquelas sandálias. Com aquelas sandálias simples e falando em cada gesto, em cada olhar, no simples ouvir, como trouxe o Jaime. É nas pequenas coisas do nosso dia a dia, para que a gente de fato dê frutos. Então não basta que tenha folhas, é mister que dê frutos. Pregar contra o erro e errar com consciência. Dizer que Jesus é o caminho e procurar para si outro caminho, de que vale? Que autoridade tem aquele que assim procede? O doutrinador é o evangelizador, que a Célia muito bem trouxe aqui. Não adianta, né, nós sairmos, tentar pregar, evangelizar, se nós ainda não estamos evangelizados. O primeiro a ser evangelizado quando nós estudamos, quando nós lemos, quando nós tentamos tirar o espírito da letra, somos nós mesmos. Se não fizer mudança íntima em nós, jamais vai fazer no outro, não é? Porque o outro percebe, o outro sente através do nosso olhar, através da nossa fala. Então, o primeiro a ser modificado sou eu. Depois, o outro, no momento dele também, e se ele quiser, não é? Essa luz aqui está iluminando e dando reflexo em tudo. Daqui a pouco a Evandro nem enxerga mais, está bem no olho dele. Oi, Dai, bom dia, querida, bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem por aí? Esperamos que sim. Então, seguindo aqui, o evangelizador não é somente pregar por palavras, mas também pregar pelo exemplo, pela prática das boas obras. Cada um conforme as suas obras. De que servirão aos ouvintes palavras apenas, se são manifestamente maus os atos do pregador? Pregar por palavras e contrariar-se pelas obras? Ai dos que assim o fazem, pois muito mais lhe será exigido. Então, Oswaldo Mello aqui nos puxa as orelhas, né? E nos faz lembrar aquela passagem do Evangelho, né? Conforme lhe foi dado, mais será pedido, né? Então, nós temos uma responsabilidade diante daquilo que nós estamos pregando, né? Diante daquilo que nós já estamos vivenciando e exemplificando. E lembrando, né, que esse sentido de pregar, como o Evandro trouxe no início, é de fixar dentro de nós. Não é pregar e sair falando só, é fixar em nós, né? No pregar um prego, né? De fixar em nós. Primeiro, evangelizar-nos para depois para o outro. E aí, esse texto que a Carol falou aqui a respeito do... E muito... Quer dizer, dar-se-á aquele que muito tem, e muito será pedido a quem muito ganhou. Ele está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, no Muitos os Chamados. Só para constar. Para quem quiser ler depois, né? Essa leitura é maravilhosa, que a gente possa depois resgatá-la e ler na íntegra. Porque esses vários questionamentos do Oswaldo Mello são para nós. E talvez hoje, 21 de junho de 2021, muitas das perguntas de Oswaldo Mello nós vamos falar, não sei. Mas vamos procurar, correr atrás para saber as respostas, para melhorar em nós. Isso é o importante. Tirar a essência, o espírito da letra, nem sempre é fácil, mas a gente tem que correr atrás. E esse é o convite. A Dai fez uma contribuição aqui. Consegue ler, amor? Vamos ver. Tá ali. Ah, sim. A começar em mim. Música. A música. Que delícia! Lê pra nós. Nós não vamos cantar, que nós não somos afinados, Dai. Isso é uma música? É uma música da Conrege, não é? Ah, é verdade, do Conrege. O André cantou, a eu música lembro. Começar em mim, haja mais amor, haja mais ações no bem, haja mais atitudes de esperança e fraternidade, a começar em mim. Perfeito. Legal. Obrigada, Dai. Aquele que não produz é árvore má,
secará. A autoridade moral do pregador convida os seus ouvintes à regeneração. Olha essa frase. A autoridade moral do pregador convida os seus ouvintes à regeneração. Não é o que Jesus faz conosco? A sua autoridade moral não nos convida à nossa própria regeneração? O contrário os prejudica, desfazendo neles os bons propósitos. Quantos os que têm abandonado o caminho por verem que os seus dirigentes não possuem autoridade moral? Aqui ele traz novamente a nossa responsabilidade, enquanto dirigente espírita, enquanto liderança espírita, enquanto coordenador de grupo de estudos, enquanto palestrante, enquanto evangelizador, todos nós, seja onde quer que estamos, se estamos falando em nome do Cristo, nós temos uma responsabilidade a cumprir. Por isso a importância da humildade em dizer, não sei, mas eu vou procurar saber e aprender. Isso ainda não me toca, eu ainda não sei trabalhar essa essência, tirar o espírito da letra, mas eu vou procurar conseguir. Eu vou me aprofundar, eu vou pesquisar, vou vibrar e sintonizar com os bons espíritos, como ele disse ali atrás no texto, né? Nós nunca estamos sós. Então peça auxílio que você será auxiliado. E é o que ele está dizendo aqui, quando ele pergunta quantos se afastaram por não ver autoridade moral nos seus dirigentes espíritas. São humanos, se equivocam, assim como todos nós. Mas reconhecer que precisamos melhorar é essencial. E isso faz com que o outro veja a verdade em nós vemos verdade em nós, porque estamos sendo honestos conosco mesmo, e o auxílio vem, e flui, e flui. Porque se essa árvore quer dar frutos, ela flui. É o que Oswaldo Mello está nos dizendo aqui. Por isso a importância de valorizar cada pequeno passo, cada pequena conquista e vitória no bem. Porque é uma conquista do espírito. Ela fica conosco e permanece. E aí ele finaliza no último parágrafo desse texto belíssimo. Irmãos meus e meus amigos, pensei nestas coisas. Sede pregadores, mas sede também exemplificadores, e assim podereis pregar com autoridade. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Epístola aos Espíritas, Oswaldo Mello. Ele fala diretamente para nós, espíritas, que vieram com uma responsabilidade bem grande por estar nessa doutrina maravilhosa, tendo o auxílio de tirar o véu dos olhos, não é? E para que a gente de fato possa fazer a mudança em nós, a começar por mim, como disse bem a Dai. Então, hoje, essa é a reflexão de hoje, que possamos todos, ao longo da semana, valorizar cada pequena conquista e saber dizer, eu não sei, mas eu vou procurar saber, eu vou correr atrás e vou procurar saber. Então vamos finalizar com uma prece, agradecidos a Deus pela vida, pela existência, por essa oportunidade bendita de aqui estarmos, uns com os outros, sintonizados. Ouvindo essa mensagem de Oswaldo Mello para nós, nos relembrando da nossa responsabilidade e nos convidando a nos evangelizarmos primeiro, para tirar a essência de tudo aquilo que o Cristo nos deixou. Que possamos, Pai amado, ao longo da semana, continuar aprendendo e exemplificando, na medida do possível, conforme as nossas forças. Que possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e simplicidade no nosso coração. Sê conosco, Pai, envolve-nos e nos despede no Teu amor. Que assim seja. Boa semana, pessoal. Obrigada pela companhia de vocês que estão aqui agora, de vocês que vão ver depois. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo grande. Tchau, tudo de bom para vocês. Tchau, obrigada pelas contribuições, sempre tão lindas, tão importantes. Beijo, tchau, tchau. Tchau.